Olá, bom dia. Bom, gostaria de dar as boas-vindas a todas e a todos. Vamos começar o seminário de 50 anos da pós-graduação aqui do IESP-UERJ, mesa de abertura com o nosso diretor, João Félix Júnior. Queria chamar os demais membros dessa mesa, nossa vice-reitora, Georgina. Por favor. Queria chamar a Maria Alice, por favor, e o professor Domênico Mandarino, representante do Centro de Ciências Sociais. Obrigado. João. Bom, eu gostaria de começar, obviamente, agradecendo a presença de todos vocês aqui presentes e também agradecendo mais amplamente a comissão organizadora desse evento, que é um evento talvez o evento mais bem organizado que eu já tenha visto aqui no IESP. Particularmente o Luiz Augusto Campos está correndo para cima e para baixo aí, que realmente fez um trabalho maravilhoso nessa organização. E já agradecer também de cara a todos os professores, funcionários e alunos do IESP-UERJ e também a presença dos nossos colegas administradores da UERJ aqui, a professora Georgina, o professor Mandarino e a professora Alice Cassimiro. Bom, eu tenho algumas palavras para falar, vou tentar ser curto, porque a gente começou atrasado, pediria também aos meus colegas aqui que tentar ser... Eu não sei se eu vou conseguir ser, mas eu fiz umas notas aqui. Eu fiz algumas notas aqui e eu gostaria de falar... essa necessidade, na verdade, de pensar alguma coisa para falar nesse evento me fez com que eu, na verdade, colocasse a questão: o que eu devo dizer, né, como diretor da instituição nesse momento, do jubileu, né? É claro que eu poderia apelar para uma retórica protocolar, né, apresentar uma narrativa sobre a criação, a consolidação da pós-graduação nessa instituição, desde o tempo da fundação do IUPERJ até os dias de hoje, né? Essa retórica, essa história, essa narrativa teria heróis, semideuses, né, sereias, cantos de sereias, Scilas, Caríbides e outros monstros terrestres e marinhos, né, que se juntaram, talvez, às vezes, contra nós. Né? E olhando de maneira retrospectiva, desde o começo, realmente tem algo de odisseico na história dessa instituição, não é verdade? É só a gente pensar, existe realmente uma narrativa muito assim, dramática sobre ela. Mas os clássicos, né, que essa figura me inspira, também, na verdade, me trouxeram algumas ideias de teoria para refletir sobre nossa história e nossa condição institucional, né? Eu sou um pouco como o escorpião da fábula, não consigo negar essa minha natureza de sempre remeter e fazer um exercício de reflexão teórica, né? E eu me esforçar a pensar sobre a nossa instituição, eu me dei conta que esse termo instituição é um pouco esquálido para descrever esse objeto sobre o qual eu estava querendo falar, né? Porque nossa instituição, como outras associações do presente, da nossa sociedade, é também um tipo de comunidade, né? E esse tema da comunidade, a reflexão sobre a comunidade, momento sobre a comunidade política, é estudada pela filosofia pelo menos há 2.500 anos, né? Afinal de contas, a polis é um tipo de comunidade, como dizia a abertura do livro do famoso filósofo sobre o tema da política, né? E é engraçado notar que os filósofos, os fundadores do pensamento político, que estavam ali, na verdade, refletindo sobre a associação, sobre a comunidade, eles todos chegaram à conclusão de que, na verdade, eles estavam em busca do estilo de vida mais virtuoso para produzir a sobrevivência da polis. E, particularmente, a sobrevivência da polis frente ao risco da degeneração que a passagem do tempo traz, né? É verdade que esses mesmos fundadores tinham um viés aristocrático, até antidemocrático, coisa que até, às vezes as pessoas não sabem, mas isso é um fato. Mas é fato também que não só eles, mas toda a tradição da ciência política republicana, teoria republicana, que se seguiu até pelo menos o começo da Idade Moderna, colocou a questão da virtude dos cidadãos como uma questão inevitável, uma condição inevitável para a produção de uma comunidade e da continuidade saudável dessa instituição ao longo do tempo, né? Ou seja, eram teorias, de alguma maneira, da virtude. Foi somente no começo da Idade Moderna que começa a se operar uma inversão em relação a essa ideia. Com o Hobbes, você tem, por exemplo, o hedonismo sendo colocado, ou hedonismo na versão de Leo Strauss, ou se você quiser também no C.B. Macpherson,
o egoísmo ou o individualismo possessivo, que viram as atitudes básicas que garantem o exercício do poder político e da soberania, né? Logo mais, você tem, um século e pouco depois, o Adam Smith transformando esse egoísmo não somente na base do cálculo da soberania, mas no verdadeiro motor do bem comum. Estão vendo como isso está... Ou seja, no Adam Smith já existe uma inversão moral quase total em relação aos clássicos. Ao invés da virtude, é o egoísmo que move o maior bem da comunidade, né? Não bastasse isso, no século XX a gente tem algo muito similar desse modelo sendo implantado na própria ciência política. Primeiro pelo Schumpeter, ao descrever a democracia simplesmente como um método na qual as pessoas, levadas pelos seus instintos mais básicos e irracionais, inclusive, produzem um sistema virtuoso de política, e depois a teoria da ação racional, da escolha racional, né? Na qual a democracia é vista como um sistema de maximização das preferências de cada indivíduo, dos eleitores, né? Então a gente vê, ou seja, houve, na verdade, uma mudança paradigmática que varreu as ciências humanas e chegou, inclusive, na ciência política, no centro da ciência política, no mainstream, como se diz hoje em dia, né? E a pergunta que eu gostaria de colocar, então, aqui é a seguinte: qual desses modelos, o clássico baseado na virtude ou esse moderno baseado no egoísmo, é que melhor se aplica a uma instituição como o IESP, a uma comunidade como o IESP, né? Eu devo dizer que, sinceramente, eu gostaria de pensar que o alto grau de liberdade moderna que anima doutrinas como liberalismo, autonomismo ou anarquismo, por exemplo, né, fossem também a nossa solução, né? Eu realmente creio que a solução para uma sociedade de massas, complexa, altamente institucionalizada, como a nossa e tantas outras no mundo de hoje, é a democracia representativa que funciona nessas bases, mais ou menos, né? A despeito da crise atual dela, que eu não quero entrar aqui nessa discussão, pelo amor de Deus, isso nos levaria horas. Mas não se trata aqui de uma sociedade de massas altamente institucionalizada. Um instituto universitário pequeno como o nosso, né, nesse instituto, né, o cidadão, o professor, por exemplo, tem que dar aula, publicar, participar da administração do instituto e de outras administrações, como nossos colegas aqui mostram, né, da universidade como um todo, fazer política institucional na universidade, nas associações científicas, nas fundações e agências de amparo à pesquisa e muito mais. Diferente do Estado moderno, não há uma divisão de trabalho que permita que pessoas diferentes exerçam essas atividades como profissionais, separadamente. Vou falar sobre a divisão do trabalho, que os nossos amigos sociólogos gostam tanto de falar. Muito propriamente, inclusive. Nas sociedades complexas, há corpos de profissionais que cuidam do funcionamento das instituições, e isso permite, por seu turno, que os comportamentos egoístas não transbordem em caos social, em destruição. Em nossa comunidade, a instituição somos nós. Nós vestimos elas, a instituição. Cada um de nós. Nesse contexto, a virtude é mais do que necessária e o egoísmo é mortal. Um verdadeiro veneno que coloca toda a comunidade em risco de dissolução. Essa é uma resposta angustiante, no certo sentido ao qual cheguei. Enquanto a ciência política, né, na ciência política, nos esforçamos para pensar arranjos que não dependam da virtude, ou seja, a gente quer pensar na ciência política soluções que estão para lá dessa questão da virtude, que nos levam, inclusive, a modelos até aristocráticos de pensar a política. Aqui em casa dependemos, sim, da virtude, uns dos outros, né? Essa reflexão sobre nossa instituição também me levou a pensar sobre um assunto conexo, que é o da sucessão das gerações. Nesses momentos festivos, nos quais fazemos um esforço para resgatar o passado e criar narrativas edificantes sobre o nosso instituto, me lembro da minha entrada aqui, quando ainda era o UPERJ, em 2003, como Prodoc da Ciência Política. Preciso confessar que, vindo de outra disciplina, né, eu tinha feito anteriormente filosofia, de outro estado, eu não sou do Rio de Janeiro, e de outro país, inclusive, eu não estava no Brasil quando eu cheguei aqui, né, eu não fazia muita ideia do que era o UPERJ, não fazia mesmo. Mas logo que entrei aqui, né, tive contato com os relatos épicos da fundação da casa, dos conflitos acadêmicos e pessoais que animaram a história dela. A princípio, essas narrativas me pareciam estranhas, externas à minha pessoa.
Mas, à medida que fui me envolvendo como professor e membro da comunidade, desse time, né, fui aprendendo a respeitá-las. E, mais do que isso, a dar importância ao glorioso desafio que é fundar uma instituição como a nossa. E aqui, mais uma vez, minha reflexão me levou aos clássicos. Eu tenho uma obsessão de tudo, sempre volta ao começo. Porque se trataram de tantas coisas, afinal de contas. Por quê? Porque lá também está a figura do legislador, não é? Aquele que dá leis à polis. Tá bem? E também me levaram a outro mito, que é o mito das gerações. Mas eu gostaria de falar só um pouquinho em breve sobre o legislador. Não há virtude maior que aquela dos legisladores. Ou seja, legislador no sentido clássico, que é o de fundador das comunidades. Né? Aquele que dá as leis, né, à comunidade. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa para manifestar todo o meu respeito e admiração por aqueles que fundaram instituições e que estão aqui assistindo. Né? Só eles sabem o que é fazer isso. Né? Mas preciso confessar que as narrativas épicas de fundação também nos passam uma ansiedade em relação àquilo que chamei de sucessão das gerações, não é verdade? Porque se nossos fundadores, nossos legisladores, foram da geração de ouro, o que será da instituição quando nela dominar a geração de prata e depois a de bronze, segundo o mito grego? Né? Vocês lembram bem? Quem leu sabe muito bem do que eu estou falando. Ou colocando de uma maneira pessoal, reinterpretando o que eu disse, né? Como eu, agora colocando da narrativa pessoal mesmo, como eu, um pós-doc, entrando aqui em 2003, podia sonhar em me equiparar, por exemplo, à geração que criou uma instituição tão maravilhosa como o IUPERJ. E aposto que todo mundo que entra aqui, de alguma maneira, se coloca essa questão. Ou deveria, né, eu acho. Mas a fortuna, na verdade, né, pode nos trazer coisas boas, mesmo quando ela nos dá os golpes mais terríveis. Né? E eu quero dizer o seguinte, quer dizer, com a crise que se abateu sobre o IUPERJ, a crise final, né, nós da nova geração, daquela nova geração, fomos chamados a refundar a instituição. E fizemos isso com absoluto sucesso, junto com todas as outras pessoas que nos auxiliaram, arrancando-a do limiar da extinção e revigorando-a a ponto de retomarmos seu papel de protagonismo e de excelência no cenário acadêmico. Isso me ensinou que o mito das gerações, por mais que ele às vezes pareça crível, ele muitas vezes parece crível mesmo, nem sempre se verifica. Ou pelo menos que é possível reverter seu sentido e retomar, ainda que temporariamente, a energia criadora do momento virtuoso da fundação. Então, aqui eu queria terminar a minha preleção agradecendo a todos mesmo, professores, funcionários, alunos, a administração da UERJ, que trabalharam juntos e fizeram possível a refundação do IESP, da nossa instituição, da nossa comunidade. Viva o IESP, viva a UERJ, viva o Jubileu. Obrigado. Quem passa? Luiz, quer que eu passe? Para quem eu passo? Eu gostaria de passar a palavra para a professora Georgina. Bom dia a todos. Bom dia, professor João, professora Alice, professor Mandarino, professor Lincoln, que chegou ainda há pouco, diretor do Centro de Educação e Humanidades. Eu normalmente falo pouco. Vim pensando, né, no que falar. Tive a honra de ser a relatora do processo que cria o IESP na UERJ. Debaixo de algumas críticas e ciúmes, né? Mas eu queria dizer que vocês não são pequenos, não. Né? Um pequeno instituto. Não, vocês são um grande instituto. Passaram por momentos, como foi dito aqui, que a gente acha que não vai sobreviver, e sobreviveram, viraram UERJ. Passaram em 2016 momentos em que a UERJ achava que não ia sobreviver, e sobrevivemos. Então, vocês trazem uma luta de muito tempo. Criar realmente um instituto
é sempre difícil. Há 50 anos atrás, eu imagino que muito mais. Estamos passando num momento, também não vamos aqui discutir detalhes, mas que nos deixa sempre com aquele pé atrás, né? Parece que quando a gente vai, tem alguém que puxa, mas a gente vai. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer. 2016 foi um ano muito difícil, particularmente para mim. Um ano em que o reitor fica acamado, 5 meses no hospital, e um ano em que a gente começa, porque os 4 meses sem salários, não foram 4 meses sem salários, ele começa em 2016, a gente recebendo atrasado, depois recebendo em sei lá quantas vezes, até que o Natal a gente passa com R$250. E aí sim, entra 2017, a gente culmina com 4 meses sem salários. Então, eu preciso primeiro agradecer a todo o apoio que eu tive em 2016, e o apoio dessa instituição foi muito importante, através de seus diretores. Mas a gente sabe que um diretor só não faz verão, é preciso que a comunidade esteja junta. A gente vinha de um processo de desgaste entre comunidade e reitoria, e que, nesse momento, apesar de toda a crise, nos unimos, com todas as nossas diferenças, e olha que a UERJ tem diferenças de pensamento, de maneiras, e nos unimos. Então, acho que estamos chegando ao final do nosso mandato. Agradecer é muito pouco por tudo que vocês deram a essa administração. Eu acho que a gente deu muito menos do que recebemos. O apoio que recebemos naquele momento é indescritível. Quando olho para trás e digo assim, como sobrevivemos? Sobrevivemos porque estivemos juntos. E os juntos são vocês, junto conosco. Não tenho palavras, né? Quando eu digo que sobrevivemos e demos aula com 4 meses de salário atrasado, eu sempre digo que a UERJ não entrou em greve, a UERJ não tinha a menor condição de trabalhar, de funcionar, né? Cheguei a ter que ir ao Ministério Público para explicar por que o CAP não tinha aula. Eu falei para o promotor, se o senhor me disser como é que eles não fazem o número 1, que o número 2 nem pensar, né? Aí ele falou, vamos dar mais um tempinho. Não, porque se ele me dissesse, eu entendo que criança sem aula é uma coisa muito ruim, qualquer um sem aula, mas as crianças, muito ruim. Então, eu preciso agradecer muito a todos vocês que nos ajudaram, a vocês principalmente que tinham vindo de um processo, né, de desgaste muito grande, do quase vamos terminar, e ressurgiram de novo, e se recriaram de novo, passaram junto conosco 2016, se recriando mais uma vez. Então, a capacidade de vocês de saírem das cinzas e suspirar de novo deve ser uma inspiração a todos. Parabéns, 50 anos em pós-graduação não é simples, é muito desacreditada, né, ainda hoje, mas estamos bem com tudo. Eu acho que a professora Alice talvez toque nisso. Com tudo que passamos, nós crescemos. Crescemos na pós-graduação. Então, parabéns pelos 50 anos e muito obrigado por todo o apoio que essa reitoria teve. Muito obrigada.
professora Alice Casimiro, da SR2, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu falo aqui em nome do professor Egberto Gaspar de Moura, nosso subreitor de pós-graduação e pesquisa, que no momento está de férias, mas que também transmite para os parabéns para o IESP, né? E vou também tentando não me alongar, como foi pedido, mas seguindo a linha do que a professora Georgina já mencionou, de partir desse ponto de como que 50 anos de pós-graduação não é para qualquer um, né? Realmente não é para qualquer um. Só para vocês terem uma ideia, o programa de pós-graduação em educação, do qual eu faço parte, aqui na UERJ, ele está fazendo 40 anos esse ano, né? É o nosso programa 7, mas é um dos programas mais antigos na UERJ, só tem 40 anos, né? Vocês estão aí com 50 anos pela frente e ano que vem fazem 10 anos de UERJ, né? Nesse período, vocês têm 2 programas de pós-graduação de excelência, 2 programas de nível 6, né, o programa de Sociologia e o programa de Ciência Política, que expressam essa potência da pesquisa e da pós-graduação aqui no IESP, né? Entendo e sou otimista de pensar que vocês estão no rumo ao 7, né? O que não é importante apenas para vocês, isso é importante para a UERJ, né? Na medida em que a UERJ alcança um patamar, né, de maior número de programas de nível de excelência, isso permite uma força muito grande nas disputas, que todos vocês aqui sabem muito bem que não são poucas, né? Nas disputas que não são apenas por verbas, mas também são disputas por prestígio, e esse prestígio não é um prestígio para simplesmente encher a nossa vaidade, né? Ainda que nós mereçamos ter essa vaidade, mas é um prestígio que nos garante verba para bolsas para os alunos, que nos garante a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas que têm impacto social, cultural e na produção de conhecimento, né? Então, eu entendo que esse é um momento muito importante de comemoração. Mas, ao mesmo tempo, é um dos momentos, talvez, desses 50 anos, não vou dizer o mais grave, porque nós já passamos por inúmeros momentos extremamente graves, mas nós vivemos um momento que é um momento muito sério, que muitas vezes até nos desanima, né? Desanima ouvir os podcasts de jornal todos os dias, estar acompanhando o que vem acontecendo, particularmente com a universidade. Nós estamos em um momento de corte de verbas, né? Todos conhecem, todos vocês aqui sabem até muito mais do que eu, o que vem sendo, como estão acontecendo os cortes de verbas na CAPES e no CNPq. No CNPq, a ponto, inclusive, de nos passar a imagem de que o CNPq não tem uma vida longa, né? Mas não é apenas um problema financeiro, é também um problema de ataque à universidade, né? A ideia não é a esta ou aquela universidade, mas é a ideia de universidade, do ponto de vista da instituição, né? Como muitos de vocês aqui sabem, eu trabalho com a teoria do discurso, então também trabalho com a noção de comunidade política, mas a noção de comunidade política na teoria do discurso ela é constituída justamente pela ideia de que ela não se faz por uma essência que constitui essa comunidade, mas justamente pelo antagonismo, né? Ou seja, não é em função do que temos em comum, e sim em função de contra quem estamos lutando. E, nesse momento, nós temos, efetivamente, a constituição de uma comunidade política na universidade, na medida em que recebemos tantos ataques, como somos significados, particularmente a área de ciências humanas e sociais, como a expressão de uma fantasia, de um marxismo cultural, né, que vem levando, inclusive, às articulações entre demandas ultraliberais e demandas conservadoras, que vão tentando significar a universidade como o espaço de um pensamento ideológico, de um conhecimento que não se comunica com a universidade, que precisa estar cada vez mais próximo da indústria e não da produção do conhecimento, né? De uma universidade que não é a universidade que nós acreditamos, né? E eu acho que esse é um momento em que, efetivamente, essa constituição de uma comunidade política capaz de defender a universidade é cada vez mais importante e cada vez nós temos que trabalhar mais por ela. E esse quadro pode muitas vezes nos levar a dizer, poxa, mas que desânimo, né? Diante de tudo isso, que desânimo. Será que nós temos alguma coisa para comemorar?
e é aí que eu tenho reafirmado em todas as atividades que eu vou, que é justamente nesses momentos que nós temos muito mais a comemorar. Comemorar a nossa força, comemorar o fato de que nós continuaremos juntos nas nossas diferenças, como a professora Georgina mencionou, as múltiplas diferenças da UERJ, que não são realmente poucas, né? As diferenças nos centros, as diferenças nas unidades, as diferenças de concepções políticas, mas que nós podemos nos articular efetivamente em defesa da universidade que nós construímos e que está expressa também nas ações aqui do IESP. Então, eu só tenho a dar a vocês todas as felicitações por mais 50 anos e os parabéns pelo que fizeram até aqui. Muito obrigada. E gostaria de passar agora para o professor Mandarino, diretor do CCS. Bom dia a todos. Professor João Feres, colegas da mesa, professora Georgina, nossa vice-reitora. É com muita satisfação que estamos aqui participando desse momento, um momento de glória, um momento em que registramos os 50 anos do IESP, deste projeto de pós-graduação fantástico que veio se construiu há 50 anos atrás, como disse o professor João Feres. E eu também, como a professora Georgina, eu tive, né, o privilégio de participar do momento em que esse programa veio a ser inserido na nossa comunidade, a UERJ. Nós, na época, Georgina era, como eu, diretora de centro, participamos do Conselho Universitário, dos colegiados, que aprovaram a vinda, né, deste programa para a nossa casa. E que veio muito bem-vindo. Veio, não sem alguns problemas que nós reconhecemos, mas sempre reconhecemos a importância, né, daquilo que estava sendo tratado. Quando o professor Ricardo Vieira Alves, que era o nosso reitor na época, anunciou a vinda do então IUPERJ, né, do grupo do IUPERJ, para a nossa universidade, e sentimos-nos, né, muito tranquilos em entender e abrir, né, esse abraço a uma instituição que já é gloriosa, porque o IESP, eu falo IESP, mas na verdade o grupo que veio, né, e que veio formar hoje o chamado IESP na UERJ, já era muito conhecido. Então, esta unidade, ela nasceu na UERJ diferente das outras. Ela já nasceu grande. Ela vinha já com 40 anos de existência, nós já a conhecíamos, né? Os nossos acadêmicos já a conheciam, e, ao contrário das outras, que começaram com graduação, investiram na pós-graduação, né, os programas universitários, nós tínhamos uma grande expectativa, né, com relação a este instituto, que está se confirmando cada vez mais. Nós temos orgulho de dizer isso, nós temos satisfação em dizer que aquela decisão foi uma decisão, né, muito importante e vitoriosa. E agradeço, como CCS, por terem sido abrigados na universidade e no nosso CCS, junto ao nosso convívio dentro do Centro de Ciências Sociais, né? São sempre muito bem-vindos. Eu não quero me alongar muito, mas eu quero dizer que essa instituição sempre contará com o apoio da UERJ e do CCS, independentemente de reitor, independentemente do diretor que lá estiver ou do subreitor que lá estiver. Porque vocês se fazem presentes na academia de uma forma ímpar, e a gente reconhece isso.
e a gente tem orgulho e tem satisfação de estar com vocês sempre. E nós agradecemos também a acolhida que vocês sempre nos deram. Muito importante, vocês rapidamente entenderam, né, a UERJ, porque vocês vinham de um instituto que tinha, obviamente, uma prática diferente da universidade que somos hoje, e vocês entenderam, né, compreenderam e se inseriram, né, perfeitamente nesse projeto, nessa nossa grande instituição. Parabéns, parabéns pelos 50 anos, pelos 60 anos, né, e que nós vamos ter, né, de muitos anos ainda para frente. Parabéns e muito obrigado por essa oportunidade de trabalharmos juntos. Um abraço grande para vocês. Posso quebrar o protocolo? Só para dar uma notícia, nós conseguimos a liminar da CND. Então, isso para a gente é muito bom. Eu queria agradecer publicamente ao doutor Henrique, ao doutor Renan, da Dijur, que montaram a petição, e ao professor Lodge, que acompanhou e foi junto para nos ajudar. Então, eu acho que essa é uma notícia que nos traz um certo alento. Para quem não sabe, gente, a CND é o certificado que estava faltando para a UERJ poder captar financiamentos, recursos de vários, receber o PROAP de várias fontes, que era, na verdade, um débito que ela tinha com a Previdência, não é isso? Eu não vou explicar, mas, de fato, agora a gente está assim, plenamente capacitado para fazer captação. Gente, então, eu gostaria, só antes de passar a palavra para a organização de novo, anotar e agradecer a presença do professor Benedito Fonseca de Souza Deodato, vice-reitor da Unirio aqui. Muito obrigado, professor. Então, bom, passo para o próximo painel. Quem que vai coordenar? O Luiz? Cadê o Luiz? Por favor.